história que vos vou contar é sobre um amor possível mas proibido entre o infante Dom Pedro e Dona Inês de Castro. No reino de Portugal, no século XIV, Dom Afonso IV e Dona Beatriz de Castela tiveram um filho, um infante chamado Pedro. Enquanto Dom Pedro passeava pelo jardim do castelo, cismava que mais cedo ou mais tarde teria de casar com Dona Constança e que ela chegaria dentro de poucos dias. Com ela, trouxe o seu séquito de aias. Dom Pedro, nesse dia, estava muito nervoso, pois iria conhecer a sua futura mulher e não sabia nada sobre ela. Quando o séquito de Dona Constança chegou, Dom Pedro reparou numa das aias, a mais bonita entre elas, e chamada Dona Inês de Castro, uma jovem e bela rapariga. O seu encanto despertaram logo o interesse de Dom Pedro. De início, Dom Pedro escondeu os seus sentimentos, mas passados uns tempos foi difícil esconder o seu amor platónico por ela. Dom Pedro veio descobrir que Dona Inês Castro sentia o mesmo por ele, o que o deixou muito feliz. Dom Pedro e Dona Constança casaram-se, como tinha sido acordado para a infelicidade de Dom Pedro. Foi uma cerimónia muito bonita, mas Dom Pedro, lá no fundo, estava muito triste, tal como Inês, que teve de ver o seu amado casar com a sua melhor amiga. Dona Constança deu 3 filhos a Dom Pedro. Este ficou feliz, mas não era Dona Constança a mulher com quem queria partilhar a sua vida. Dona Inês foi convidada por Dona Constança a ser madrinha de um dos infantes. Dona Inês estava a cometer um crime de incesto, pois era madrinha de uma criança Dom Pedro e Dona Inês mantinham sua relação em segredo, mas estavam quase sempre juntos. Encontravam-se no castelo de São Jorge, onde havia plátanos e papoilas, e no centro do jardim, no Fonte dos Desejos, onde Dom Pedro e Dona Inês desejavam que o seu amor fosse eterno. Os seus encontros só eram possíveis quando Dom Afonso IV não estava, e Dom Pedro assumia o governo do reino, e então as estrelas brilhavam com mais intensidade. Um dia, quando voltaram de um dos seus compromissos, Dom Afonso IV avistara Dom Pedro e Dona Inês junto à fonte, debaixo de um plátano de mãos dadas, olhando amorosamente um para o outro. Dom Afonso chamou um homem da corte para observar com ele, pois nem queria acreditar naquilo que estava a ver. Dom Afonso, furioso, foi contar a Dona Constança que, passado um tempo, morreu. Não sabemos por que foi, mas suspeita-se que tenha sido por desgosto de amor. Deixou Dom Pedro viúvo e, portanto, livre para realizar o seu sonho. Dom Pedro casa em segredo com Dona Inês. Dona Inês sentia um peso na consciência por ter traído uma das suas melhores amigas e por ter traído a mulher que a escolheu para ser madrinha de um dos infantes. Dom Pedro e Dom Afonso andavam em conflito constante. A corte estava sempre a dizer a Dom Afonso que Inês era espia de Castela e Dom Afonso proibiu a relação entre eles, tendo mandado Inês para o castelo de Albuquerque, onde tinha sido criada na fronteira de Castela. Quando Dom Pedro descobriu, ficou furioso com o seu pai, pois o amor que sentia por ela era tão grande, tão forte, que não a podia perder, só por causa da corte e do seu pai. Foi resgatá-la e levou-a para Coimbra. Os seus encontros passaram para a Quinta das Lágrimas. Quando Dom Afonso descobriu que Dom Pedro tinha ido buscar Dona Inês, a fúria subiu-lhe à cabeça e mandou 6 carrascos matá-la, 2 mulheres e 4 homens. Os carrascos dirigiram-se a Coimbra. Dom Pedro tinha ido caçar. Os carrascos encontraram Dona Inês sozinha na Fonte das Lágrimas, onde se sentou e ficou a observar a fonte e a pensar onde estaria o seu amado. 2 senhoras aproximaram-se e pediram que se levantasse. Dona Inês ficou encantada com as palavras e cumpriu as ordens delas. As 2 senhoras, cheias de pena, deixaram cair algumas lágrimas que rapidamente se afogaram, pois Dona Inês não podia saber de nada. Tanta pena tiveram que só a conseguiram levar até aos 4 homens.
fugindo de imediato para a clareira mais próxima, com um enorme arrependimento de ter feito este acordo com Dom Afonso IV. Os 4 homens não tiveram pena alguma, pois a recompensa que Dom Afonso lhes iria dar estava bem presente na sua mente. Dona Inês não percebia o que estava a passar. Os homens prenderam-na e Dona Inês começou a chorar. Só pensava no amor que tinha por Dom Pedro e no futuro que não mais teriam juntos, e nos seus filhos. Junto à fonte das lágrimas, Dona Inês implorou que deixassem viver os seus filhos. Pedro e nossos filhos têm de ser felizes após a minha morte. A minha alma tem de os proteger até ao fim do mundo. Os carrascos mataram-na com a espada de Dom Afonso, e ruídos pelo remorso e cheio de medo das suas consequências do seu ato, fugiram para Castela. Deixaram-na caída na fonte de agonia. Dom Pedro veio da caça em cima do seu cavalo branco e viu Dona Inês estendida no chão cheia de sangue. Saltou do cavalo, baixou-se e, agarrando na sua mão, implorou-lhe à beira do desespero que não o abandonasse. Inês, beijando Pedro, disse que o amava até ao fim do mundo. Pedro deu-lhe um último beijo, guardando com ele para toda a eternidade. Dom Pedro fez todos os possíveis para descobrir quem tinha cometido o ato horrendo, tendo em conta que terá sido amante de Dom Afonso. Entretanto, Dom Afonso morre e Dom Pedro sobe ao trono de Portugal e o seu primeiro ato como rei é vingar Dona Inês. Quando descobriu quem eram os carrascos, matou-os e tirou-lhes o coração, da mesma forma que haviam feito com ele ao matar a sua amada. Decidiu coroar Dona Inês como rainha de Portugal e obrigou toda a nobreza a prestar vassalagem à rainha já morta. Passados uns anos, Dom Pedro via que estava a ficar cada vez mais fraco. Olhou uma última vez para seus filhos, foi ao túmulo de Dona Inês e disse: "Em breve voltaremos a estar juntos", e não tardou a cair no chão, morto. Pedro tinha ordenado que, quando morresse, seu túmulo ficaria frente a frente do de Inês, pois acreditava que, quando ressuscitassem, se veriam imediatamente. E esta é a história de Pedro e de Inês que será lembrada até o fim do mundo.